tá? Muitas pessoas acreditam que não precisam saber interpretar exames por imagem porque já vem com laudo, certo? Bem, aí a gente sempre bate naquele botão. Tudo bem, não preciso, eu tenho um laudo, o exame vem com laudo, eu vou ler o laudo e ponto final. Bem, para você que pensa dessa forma, deixa eu te dizer a seguinte coisa. Tudo bem, vem com laudo. Aquele olhar que deu, né, que criou o laudo é o olhar de um médico. Nós somos fisioterapeutas. Do mesmo jeito que os médicos tenham o seu olhar, certo? A sua opinião, a sua observação, também nós fisioterapeutas temos o nosso olhar, a nossa opinião e a nossa visão. Então, quando eu digo que é importante o fisioterapeuta saber interpretar exames por imagem, é justamente por isso. Primeiro motivo é que a gente cria autonomia, independência, tanto em solicitar quanto em interpretar, avaliar. Então, se teu paciente vem com laudo ou não vem com laudo, não vai fazer muita diferença. Mas ele veio com laudo, não despreze o laudo. É a visão de um médico, de um profissional que estudou, tem domínio naquela área e traz informações importantes. E a gente também tem nosso olhar. Justamente nessa aula de mentoria de hoje, eu quero mostrar um exemplo bem clássico disso. Teu paciente vai trazer o exame, vai trazer o laudo, beleza, mas o laudo não vai passar nem por perto para te informar certos detalhes que para a gente, fisioterapeuta, faz total diferença. Por quê? Porque o médico não tem um olhar de fisioterapeuta. Então, essas informações jamais vão estar escritas no laudo. Só quem vai ter essa informação somos nós, fisioterapeutas. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder começar esse debate, certo? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Espero que você esteja vendo aí. Eu abri aí a tela do PowerPoint, agora está uma tela cheia, certo? Gente, eu estou aqui com um exame de ressonância magnética, né? A gente já percebeu que esse exame de ressonância magnética é um exame de membro inferior, mais precisamente coxa, da coxa, bilateral. Pega parte aí de virilha, certo? Raiz de pelve. Já deu para perceber, você que é nosso aluno do Descomplicando, já deve ter passado lá pelo módulo lá de raio-x todo, a essa altura do campeonato, né? Passado pelo tomografia, já deve estar assistindo ressonância, ou de repente até já concluiu ressonância, certo? Esses módulos já estão todos liberados. Você já deve ter visto a aula sobre isso daí. E em ressonância, quando a gente vai jogar nosso olhar, primeira coisa é saber qual região é essa daí. Isso daí é um costume que você tem que ter desde lá do raio-x. Isso a gente falou cansativamente, né? Desde das primeiras aulas de raio-x. É identificar qual é a região que a gente está analisando. Só a partir do momento que a gente identifica a região é que a gente vai conseguir identificar as estruturas que compõem essa região. Isso é uma questão lógica, isso é uma questão básica, mas para muita gente não é. Então, primeiro passo é isso daí, certo? Segundo, eu estou falando de ressonância. Ressonância a gente está falando em hipersinal, né, ou hipossinal, que é justamente presença de líquido. Quando eu falo líquido, basicamente é H2O, certo? E onde tem muita concentração de líquido, vai ter um hipersinal, porque o exame de ressonância magnética, ele capta os hidrogênios. E olha, H2O. Então, basicamente, é esse hidrogênio da fórmula da água.
Lembra que nosso corpo basicamente é 70% de água. Músculo vai ter seu percentual, o osso vai ter seu percentual, tendões, ligamentos, cápsulas e assim por diante. Uns mais e uns menos. Quando existe essa concentração de líquido, então, ó, de hidrogênio, a imagem aparece brilhante. Então, aqui na imagem, olha, eu percebo nitidamente essa região extremamente brilhante, uma região com hipersinal ou hiperintensa, certo? Bem, fisiologicamente, naturalmente, a gente sabe que isso aqui não existe. Veja o lado contralateral. O que tem é músculo. E qual é a musculatura que está envolvida nessa região? Justamente adutor de quadril, não é isso? E olha, o que é legal de ressonância? Eu costumo dizer que ressonância é o exame mais fácil, por incrível que pareça. Apesar de ser o mais complexo, por quê? Porque na ressonância é onde nós vemos todas as estruturas, todas as estruturas. Então você precisa ter um conhecimento bom em anatomia para poder identificar tudo. Ao mesmo tempo, é o mais fácil. Por quê? Porque a lesão, ela se entrega. Olha para aí essa região de hipersinal, hiperintensa. Basicamente, ela está fazendo assim para você. Olha eu aqui, olha eu aqui. E é impossível não ver. Outra coisa que é interessante, a região de hipersinal, gente, ela meio que assume o contorno da estrutura que está lesionada. Vê só que legal. Eu já sei que isso é um raio-x de membro inferior, de região de coxa. Pego raiz de pelve, certo? Olha, sei que essa região aqui é região de músculo adutor de quadril. E olha, ele ainda faz o formato do músculo. O formato do músculo. É um músculo pequeno, em diagonal, bem aqui na raiz da coxa. Que músculo é esse? Super fácil. É o nosso querido pectíneo. Lesão de pectíneo. Caba, matei na hora a charada. Matei na hora, certo? E aí, isso é uma lesão muito comum de jogador de futebol, tá? Jogador de futebol de salão, pode ser também de tenista, de corredor de rua, não, mas pode acontecer, tá? Galera que tem grande amplitude de movimento a nível de coxa femoral, certo? E aí, essa é uma lesão da famosa distensão, uma distensão. Lembra que distensão é um termo coloquial do dia a dia, né? Nós, fisioterapeutas, vamos classificar como uma diástese. Diástese vai de grau 1 até grau 3, né? Grau 1, apenas um estiramento. Grau 2, ruptura de algumas fibras. Grau 3, ruptura do músculo mesmo, tá? Pelo jeito, isso daí é um grau 2, né? Ruptura de algumas fibras. Devido justamente ao derrame, olha, de líquido, tá? Vamos dar uma analisada aqui nas outras estruturas para a gente também treinar o olhar e reconhecer, certo? Então, eu vejo aqui, olha, reto femoral, tranquilo, olha. Essa linha mais escurecida é justamente uma linha aponeurótica. Olha, a aponeurose é um tecido mais fibroso, então tem menos hidrogênio, menos água. Por isso que ela aparece com um hipossinal, mais escurecida. Olha, aqui eu já vejo vasto medial. Olha o vasto medial aqui na parte interna da coxa. Aqui em cima, olha, eu vejo bexiga. Toda essa área aqui é uma bexiga. Mas essa área está um pouco mais clara. Por quê? Nesse corte da ressonância, aqui pegou mais superficial, aqui pegou mais profundo. Então, se aproximou mais do conteúdo da bexiga. O que é que contém dentro da bexiga? Urina rica em líquido, rica em hidrogênio. Por isso que, ó, ao redor dela ficou mais escurecida, mas aqui no meio ficou mais clara, porque esse corte aqui, ó, nessa região foi mais profundo, enquanto na região mais lateral, lembra que ela é um órgão, né, olha, em forma, certo, feito uma esfera. Então, aqui na frente pegou um corte mais profundo, enquanto nas laterais pegou um corte mais superficial, certo? Se pegar outros cortes que vá aprofundando, a bexiga vai aparecer como uma grande bola branca. Por quê?
está me mostrando justamente o conteúdo desse órgão que é a urina. Rico em hidrogênio, rico em água, e aí eu vou ter um hipersinal também. Consigo perceber se isso é homem ou mulher, porque logo abaixo da bexiga, cadê o cursor? Aqui, logo abaixo da bexiga, olha, estou vendo a próstata, olha, e o ureter, aqui, ó, passando bem no meio da próstata, certo? Então, também já identifiquei, é um homem, isso aqui é uma ressonância de homem, tá? Aqui, muitos poderiam pensar que é o testículo, só que está muito, muito profundo e muito na raiz da coxa. Não é. Isso aqui são os corpos cavernosos do pênis, certo? Corpos cavernosos, ele é dividido, ó, lateralmente aqui são dois corpos, dentro tem sangue. Sangue é líquido, tem hidrogênio, por isso que aparece com hipersinal, certo? Aqui, olha, o corpo peniano, como está dependurado, você vê também essa formação aqui no meio, certo? Então, veja que a gente deu uma localizada nas estruturas, deu para conhecer um pouco dessas estruturas que são permitidas ver aqui na região. Mas vamos voltar. Aí alguém poderia perguntar, Carmine, que região é essa que está aqui, ó, com o mouse, né, com o cursor? Isso é tecido adiposo, gente. Tecido adiposo. Veja a configuração do tecido adiposo na ressonância e veja a configuração do tecido muscular. Gordura tem muito mais líquido, né, do que o músculo. Então aparece, olha, com esses filamentos, certo? Justamente isso é o quê? Sangue, tá? Então tem essa diferença, certo, visual. Mas vamos voltar aqui para a nossa lesão. Lesão de adutor. Isso acontece muito em duas situações. Ou quando o atleta tenta fazer um movimento de grande amplitude e aí excede a flexibilidade, ele é flexível, mas aí ele acaba excedendo mais ainda a flexibilidade dele. Ou aquele cara que não faz basicamente nada, ele é, vamos botar aqui, sedentário durante a semana, e de vez em quando, ou só nos finais de semana, ele inventa de acordar de madrugada e ir jogar pelada com os amigos naquele campinho, né, de terra batida. Então, durante a semana ele é completamente sedentário, zero força, zero resistência, certo? Zero flexibilidade. E quando chega lá no campinho, ó, baixa literalmente um Cristiano Ronaldo de frente e ele quer pintar e bordar. E naquela roubada de bola, quando ele estende, lembra, pectínio, ele faz parte do grupamento dos adutores, né, de quadril. É como se fosse três irmãos, tá? Os dois mais velhos e o pequenininho. Gente, como todo irmão, quando tem um irmão mais velho e um pequenininho, todo mundo já percebeu que o pequenininho, né, quer fazer tudo que o mais velho faz, tudo. É como se fosse o grande herói dele. É o espelho, certo? E aí o que é que acontece? Fez uma grande amplitude de movimento. Os outros dois, por ter origem e inserção mais distante, ele consegue ter uma amplitude maior e uma flexibilidade maior. O danado do pectínio, ele tem origem e inserção muito próximo, muito próximo. É lá na profundeza, certo? É muito interno. Se a origem e inserção é muito próxima, a amplitude dele não é grande. Mas lembra, ele é apaixonado pelos irmãos, que são maiores. Se o irmão maior, mais velho, consegue, ele também consegue. E ele vai junto. Os irmãos têm flexibilidade, ele não. Então, por isso, as lesões de pectínio. Então, você pode ouvir lesão de pectínio ou lesão de adutor de coxa. Deu no mesmo caminho. Trocou 6 por meia dúzia apenas, certo? O laudo médico vai mostrar, tá? Lesão de adutor de quadril, lesão de pectínio. Tá aí, ó. É isso que o laudo vai te mostrar. Ponto final. Acabou. Acabou. Certo? E agora, fisioterapeuta, qual é a informação que essa imagem tem que eu, físio, preciso saber, mas o laudo não me diz? Olha a hora da diferença. Olha a hora da diferença, gente. Chegou a hora de fazer a diferença com o olhar de fisioterapeuta. Vamos lá fazer a diferença com esse olhar? Bora lá.
o bom fisioterapeuta, ele vai perceber de imediato, certo? Que ele tem uma bronquinha aqui. Ele tem uma bronquinha. E a bronca dele não é na fase aguda nem subaguda da lesão. Não é. É na fase crônica da lesão, no momento mais tardio. Gente, isso aqui foi uma lesão que gerou um líquido inflamatório, certo? Todo mundo sabe que uma lesão gera um processo inflamatório que gera um líquido inflamatório. Esse líquido inflamatório tem um pH ácido, então tem um pH corrosivo. Quanto mais líquido inflamatório se forma, mais a capacidade de lesão secundária existe. Então é tipo assim, ó, esse músculo teve uma lesão aqui, só aqui. Pequenos rompimentos aqui. Fez uma lesão que gera inflamação, que gera um líquido inflamatório. Esse líquido inflamatório aqui, ó, ele vai se espalhar ao redor de toda essa região, toda. É por isso que a gente está vendo, ó, essa região de hipersinal tão grande. Isso é o líquido inflamatório, ó, que ó, se espalhou. E ele tem caráter, tem um pH ácido, corrosivo. Por onde ele vai passando, ele vai literalmente corroendo, irritando. Se ele irrita, ele lesa. Se ele promove uma lesão, opa, gera mais líquido inflamatório. Então, um potencial maior ainda de inflamação, maior ainda de corrosão. Isso é uma lesão secundária, em cima uma da outra. E tome acumular líquido, edema e líquido inflamatório. Sua medida inicial, crio, não é isso? 20 minutos, de 2 em 2 horas. Pelo menos aqueles 3 dias, 20 minutos, de 2 em 2 horas. Se ficar botando crio, uma vez de manhã, uma vez de tarde, 2 vezes, isso não vai funcionar. Não vai. Crio só vai funcionar nesse estilo. Gente, você tem que bloquear esse processo inflamatório o mais rápido possível. O mais rápido. Por causa da lesão secundária que o líquido inflamatório promove. Por causa do edema que vai gerar uma intercorrência, chamada fibrose e aderência. Esse líquido inflamatório, esse edema, vai ser absorvido. E ele tem que ser absorvido com excelência. Com excelência. Porque qualquer líquido que fique em estase, à medida que a lesão cronifica, ele vai começando a provocar aderência. Então, aí você vai ter uma aderência cicatricial, ó, da lesão do músculo, e uma aderência tecidual, ó, do tecido que estava envolvido na lesão, no periférico. Você vai ter um bloco de aderência, de fibrose. Aí, olha, o fisioterapeuta que não sabe disso, vai tratar o paciente, essa fase aguda, muito dolorida, subagudizou, já melhorou um pouquinho, fase crônica, mais tardia, o paciente já não sente tanta dor, o andar do dia a dia está de boa, aí ele acredita, poxa, fiquei bom. Adivinha o que ele vai fazer? Assim que ele se sentir bem, vai lá para o campinho, de novo, né? De 4 horas da manhã no sábado. Ou ele vai voltar para a prática de atividade física e ele quer matar a vontade do tempo que ele passou parado, está na maior secura, né? Na maior vontade, e ele vai querer dar aquele gás, aquele pique. Ele vai ao extremo, vai, amplitude vai ao extremo. O que é que ficou aí? Uma aderência, uma fibrose. Entende o seguinte, ele já era restrito, já tinha uma restrição. Agora ele tem uma restrição maior ainda devido à aderência. Tu acha que vai acontecer o quê quando ele estender essa perna? For para uma amplitude máxima? Uma nova lesão. Vai rasgar de novo. Vai rasgar de cada vez vai rasgando mais. E aí vai começar de novo. Aí ele vai dizer assim, poxa, me machuquei de novo, me lesionei de novo. Você não fez uma nova lesão. Você relesionou. Você fez uma lesão em cima de outra lesão. Vamos lá, vai começar a brincadeira toda de novo. Processo inflamatório, líquido inflamatório, pH ácido, certo? Que corrói tecido periférico, tá? E ó, aumenta a lesão secundária. Se era X, agora é 2X, certo? E vai tratar tudo de novo, vai ficar bem. Quando ele voltar a jogar,
começa tudo de novo. E ele sempre vai ficar nessa brincadeira. Olha o detalhe que o exame, o laudo não te conta. Cara, isso vai dar uma fibrose e uma aderência sem brincadeira. À medida que isso for subagudizando, você, fisioterapeuta, tem que começar a fazer um trabalho de terapia manual para flexibilizar esse tecido. Tem que começar a dar flexibilidade. Como é uma estrutura profunda, gente, raiz de coxa, é lá dentro mesmo. E quando você estiver soltando, preste atenção, guarda essa dica é dica de ouro. Você não vai encontrar isso em livro, o professor não vai estar te ensinando, preste atenção. Ele vai relatar queimou, queima, não dói, queima. Uns podem falar que arde, outros podem falar em uma sensação que está rasgando. Por quê? Isso é aderência tecidual. E o que é legal, à medida que você vai liberando, queimou, né? Vai passando. Até chegar um momento que ele diz que você só está sentindo você mexer. Isso é a prova concreta que você está flexibilizando esse tecido. Para que quando chegue o momento dele, de voltar à atividade dele, o tecido esteja flexível. Ele não volta a se lesionar. Parece mentira, gente. A maioria das fibroses e aderências cicatriciais passam batidos para os fisioterapeutas. É incrível. É simplesmente incrível. Ficam apenas na base do ultrassom, do laser, do choquinho, do gelinho. A lesão propriamente dita vai regredindo, mas olha a lesão secundária, que ninguém se atenta para isso. Ninguém se atenta. A gente tem que prestar atenção. Vamos transferir isso para uma cicatriz de uma fratura de fêmur. Esse mesmo processo não vai acontecer? Vai, gente, houve lesão tecidual. Uma fratura de patela, meu Deus do céu, vai haver, principalmente a patela, que é literalmente, ó, a patela e a pele. Literalmente, né, como diz o matuto, o couro e o osso. Vai ter muita fibrose, muita aderência. Imagina uma síndrome, uma cirurgia, ó, de síndrome do túnel do carpo. Ó, o tecido aqui já é, ó, bem, ó, aderido, bem justo, né? Porque é punho, né? Preciso ter uma articulação de muita estabilidade. Então, não poderia ser um tecido frouxo. Imagina isso com fibrose e aderência. E a gente esquece. A gente, às vezes, não esquece, a gente nem sabe, ninguém nunca parou para explicar isso. Cara, nenhum laudo vai estar falando isso. Só se você tiver um olhar diferenciado de fisioterapeuta. Quando você olhar para essa imagem, você vai perceber. Veja um exemplo. Você está vendo esse hipersinal, está desse tamanho. Você já sabe que, olha, eu tenho que me alertar, tá? Vai ter fibrose, vai ter aderência. Ó, pode gerar relesão. O paciente vai voltar a usar essa perna aí, ó, esse músculo em amplitude, tá? Eu preciso estar ligado nisso daí. Não vou mexer nisso na fase aguda, né? Terminou a aguda, começou a subagudizar. Ainda não. Não, já está na fase aguda propriamente dito. Eu já começo, ó, a mobilizar. Já a mobilizar. Cada sessão que eu perco, certo? Que eu não faço, eu estou dando bobeira. Porque cada vez mais isso vai aderindo. Cada vez mais isso vai se restringindo. Veio uma imagem na minha cabeça agora. Todo mundo já teve uma feridinha no dorso da mão. Todo mundo já teve, tá? Vocês já perceberam que quando a gente tem uma feridinha aqui no dorso da mão, que quando faz a casquinha de ferida, vocês já tiveram curiosidade de olhar o tecido ao redor dessa feridinha? Ela faz justamente assim, ó. Puxa para o centro. Faz uma retração, certo? Ó, se aquela feridinha fez isso, imagina essa lesão aí. Ó, certo? O que é interessante, se eu estou fazendo compressão, ó, eu estou estrangulando, ó. Eu vou estrangular a raiz nervosa, que está passando por aí aos milhares.
Essa fibrose, essa aderência pode me desencadear dor. E você não fica entendendo, você não entende. Por quê? É por causa de compressão, é fibrose, é aderência. Fibrose e aderência causa dor, libera o tecido. E agora que eu sei disso, imagina se essa lesão for o dobro, muito maior. Eu vou ter mais fibrose e mais aderência. Deixa eu mudar aqui a imagem. Eu tenho uma imagem aqui, ó, uma lesão. Olha para essa lesão aqui. Olha para essa lesão. Olha o tamanho dessa diástase. Olha para isso daí, gente. Certo? Se lá já havia, olha o tamanho disso daí. O que é que tu acha? Meu querido, subagudizou, terapia manual. É muita massoterapia. Muito. É amassamento. É estiramento. Você vai ter que flexibilizar isso, porque isso gera restrição, isso gera dor, isso gera imobilidade, isso gera até postura antálgica, porque não dói ao se mexer, porque a musculatura, a face, tudo vai tentar distender, e aí dói. Ele começa a mancar. Começou a mancar, começou a sobrecarregar. Olha, pode pintar aí, ó, uma fascite, não pode? Pode. Pode pintar uma fascite, pode pintar uma tendinite anquiliana, pode pintar uma canelite, pode pintar uma dor no joelho, pode rolar uma dor no quadril, pode rolar uma dor na coluna. Ele está compensando, ele está sobrecarregando. Olha, uma besteira, gente. Um detalhe, olha, o laudo não mostra. Para que adiantou o laudo? Nesse caso, para que adiantou o laudo? Porque se era para o laudo me dizer que aí tem uma diástase, um estiramento, eu não preciso do laudo, porque ó, tá de cara. Tá de cara isso daí. Nem do laudo eu preciso para saber isso. Agora, olha, o que é que o laudo não conta? Não conta. Olha aí a diferença de ter o olhar de fisioterapeuta. De fisioterapeuta. Certo? Que é interessante. Carmindo, aí nessa lesão, tá? Como na anterior, deixa eu ver se eu me encontro aqui. Aí, um hipersinal. Isso é lesão aguda, tá, gente? Acúmulo de líquido. Lembra disso? Edema. Edema é sinal de lesão aguda, tá? Quando essa lesão cronificar ou para se resolver tudo, não vai ter mais edema. Se não vai ter mais edema, não vai ter hipersinal. Concorda comigo? Porque não tem mais acúmulo de líquido. Não tem. Caso esse paciente tire uma ressonância, vamos lá, depois de 1 ano, depois dessa lesão tratada corretamente, beleza, filé, eu consigo detectar essa lesão? Consegue sim. Olha ela aí. Também, mesma região, só que agora é isquiotibiais, tá certo? Região posterior de coxa, isquiotibiais. Faz um comparativo, olha, desse lado, dessa região, com o contralateral. Você vê que as fibras musculares aqui, ó, estão completamente íntegras, ó, de boa. Super tranquilo, ó, uniforme. Quando você olha para cá, ó, tem um redemoinho, ó. Isso é o quê? Fibrose. Isso é fibrose, gente. Houve uma distensão, uma pequena diástase lá no passado, certo? Tecido não foi flexibilizado. Você vê que ele é um tecido de um tom mais escuro do que o tom do músculo sadio íntegro. Por quê? Porque é um tecido fibrótico, ele é mais endurecido, então ele tem menos água, menos hidrogênio do que o músculo sadio. E por isso, ó, eu consigo detectar aqui, ó, tranquilamente. Então veja que na fase aguda eu vou ver o hipersinal, ó, gritando. E na fase crônica, eu vejo um hipossinal. Um hipossinal. Certo? Lembra? Esse indivíduo que fez essa ressonância aqui, ó, essa ou essa, tá? Lembra que a ressonância vai cortar, fazer cortes. Isso aqui, ó, estaria correspondendo a um AP, não é isso? De raio-x, é um antero posterior. É como se fosse um coronal aqui, ó,
para trás, de frente para trás. Então, literalmente, o corte começa de um lado e termina do outro lado. Então, no mesmo exame, você vai fazer um rastreamento completo de todas as estruturas, tanto de anterior quanto posterior. Você consegue ver a situação das duas áreas. Então, imagina, meu paciente, ó, tem essa lesão aqui em anterior de pectíneo. Vai passando os cortes, até chegar atrás. E quando chega atrás, ó, eu encontro uma outra lesãozinha de diástase, sendo, ó, que já é antiga. Se você perguntar para o paciente, olha, o senhor já teve uma lesão dessa, posterior de coxa? Ele já, mas há muito tempo. Deve ter sido há uns 5 anos, 7 anos. Ele mesmo vai dizer, certo? Quem te mostrou? O exame. E olha o resultado. Como o procedimento não foi o mais correto, certo? Ficou aí, de lembrança, a marca. Tudo bem. Agora você pode estar me perguntando, Carmindo, se eu fizer tudo certinho, esse tecido lesionado ele vai ficar 100% igual ao tecido são? 100% não, né, gente? Afinal de contas, foi danificado. Mas ele fica muito próximo mesmo, estruturalmente. O importante aqui é a gente está falando de função, principalmente a questão de quê? Flexibilidade, que ele sempre vai precisar, certo? Então, é importante a gente ter esse olhar diferenciado em relação, certo, aos exames de imagem. O laudo, como eu digo sempre, não despreze, fique com ele. Lembra, aquilo ali é um relatório que um profissional médico especialista na área confeccionou. Ele tem um olhar dele e é importante também para a nossa avaliação. Afinal de contas, se não fosse necessário, importante não teria sido feito. É importante, sim. O que eu estou querendo dizer é enriqueça de informações ainda mais esse exame de imagem. E veja que isso é completamente possível quando você consegue interpretar, sabe interpretar os exames. Literalmente é o pulo do gato. É uma carta coringa que você tem na mão. Que se você não tivesse esse domínio, você ia ficar completamente por fora. Saber interpretar exame de imagem é importante veja a diferença de tratamento que eu vou oferecer ao meu cliente. É uma certeza de quando eu der alta, ele não vai ficar voltando, relesionando e voltando. E olha, a cada relesão, ele vai olhar para a tua cara e vai dizer, eu acho que o senhor não tratou direito não, porque eu continuo me machucando. Não vai dar essa impressão? E você tendo esse conhecimento, olha, tu dá alta, teu paciente literalmente vai em frente, certo? Então, é super importante a gente saber interpretar, porque nós fisioterapeutas temos um olhar diferenciado dentro do nosso quadrado de fisioterapia. Faz a diferença, gente. Melhora os resultados no tratamento do seu paciente. Você consegue ser mais assertivo, mais direcionado para a necessidade terapêutica. E olha, você oferecendo um bom tratamento, um bom resultado, sendo mais assertivo, com certeza teu cliente fica super satisfeito. E um cliente super satisfeito, ele vai falar muito bem de você para outras pessoas. Tem melhor publicidade do que essa? Não tem, não tem. Lembra daquela lei de marketing? Um paciente satisfeito fala bem de você para 3 outros pacientes. E é muito provável que esses 3 venham te procurar e marcar um horário contigo, certo? Com isso, você acaba se tornando referência. Referência, certo? Para a sua clientela. Então, vamos valorizar, vamos perceber a importância do interpretar exames de imagem, porque eu te garanto, tá? Realmente faz a diferença. Agora lembra, exames de imagem é igual andar de bicicleta, é igual a dirigir, é igual falar um idioma. Você pode saber fazer muito bem, mas você parou de praticar. Quando você voltar, você vai ter dificuldade.
certo? Então, é sempre estar treinando, sempre estar analisando. Não precisa ser aquela coisa, tá, paranoica, não. Mas sempre que você tiver a oportunidade, você sempre esteja com o exame na mão, certo? Que eu te garanto, devagarzinho, dia após dia, exame após exame, você vai chegando lá e se tornando referência. Beleza? Gente, forte abraço para vocês. Até a próxima.